Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco da multiplicação com números na forma decimal, também conhecido como números decimais. Então, observe que vamos tratar de início aqui de quê? Da multiplicação de um número na forma decimal por um número natural, ou seja, multiplicando um número na forma decimal por um número natural. Então, observe que, para multiplicar um número na forma decimal por um número natural, devemos observar esses dois pontos aqui que temos. O que diz o primeiro? Diz o seguinte, ó, que multiplicar, devemos multiplicar como se fosse uma multiplicação envolvendo números naturais, certo? Então, temos uma aula aqui no canal que tratamos da multiplicação, certo? Então, qualquer dúvida com relação a esse tema, vai lá na playlist do 6º ano e tem lá uma aula com o nome multiplicação, certo? Lá fazemos todo o passo a passo envolvendo multiplicação com números naturais, certo? E o segundo ponto que temos aqui diz o seguinte, ó, colocar a vírgula no resultado de modo que tenha a mesma quantidade de casas decimais do número que está na forma decimal, certo? Isso aqui é o nosso segundo ponto aqui. Então agora vamos fazer esses dois exemplos aqui, ó, certo? Os dois exemplos envolvem aqui, ó, um número na forma representado na forma decimal por um número natural. Observa os dois. Então, o primeiro exemplo que temos aqui, ó, quem é 3,62 vezes 4. 3,62 está representado na forma decimal e o 4 aqui é um número natural. Então, o primeiro ponto que temos que levar em consideração é o seguinte, ó, armamos aqui, ó, e vamos fazer essa multiplicação como se fossem números naturais. Então, observe que o 4 aqui vai multiplicar quem? Vai multiplicar o 2, depois o 6, depois o 3. Então, vamos fazer primeiro com quem? Com o 2 aqui. Então, observe que 4 vezes 2 dá exatamente 8. Então, aqui, ó, ficou aqui o 8. Agora, ó, 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá exatamente 24. Então, fica aqui o 4, que é o da unidade. Subiu quem? A dezena, que é o 2. E agora, ó, 4 vezes quem? Vezes 3. 4 vezes 3 dá exatamente 12. 12 mais quem? Mais o 2 aqui que subiu. Então, 12 mais 2 dá exatamente 14. Professor, agora vai ficar onde a vírgula aqui? Agora vamos observar o segundo ponto que temos. O que diz o segundo ponto? Que a vírgula, ela vai ter o quê? Ela vai ficar de acordo com o seguinte, ó. Esse número aqui, ó, que está representado da forma decimal, e tem duas casas depois da vírgula aqui. Então, a vírgula vai ficar exatamente aqui, ó, no resultado. Porque o resultado também vai ter duas casas depois da vírgula. Ou seja, 3,62 vezes 4 vai dar exatamente 14,48, certo? Então, aqui, ó, 14,48. Então, vamos colocar aqui, ó, 14,48. Professor, mas se aqui, por exemplo, tivesse dado 14, aqui, vírgula 50 aqui. No resultado aqui, eu poderia deixar só o 14,5? Poderia também, não tem problema algum, certo? Mas aqui, ó, armamos a continha aqui, ó, 14,48. Se fosse 14,50 aqui, ó, deixaria aqui, poderia deixar o 14,50 aqui. Só que aqui no resultado aqui, ó, poderia deixar só o 14,5 também, ok? Então, vamos ter cuidado nesses detalhezinhos também. Agora, ó, temos o seguinte aqui, ó. Observe que 621 vezes quem? Vezes 12, que é o nosso segundo exemplo. Então, aqui, ó, já colocamos ele de forma organizada, certo? Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos multiplicar quem? Primeiramente o 2, ó, 2 vezes 1, depois o 2 vezes 2, depois o 2 vezes 6. E depois aqui, ó, o 2 vezes 2. Então, observe que 2 vezes 1 é exatamente quem? É 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 6 é exatamente 12. Então, ficou o 2 aqui, subiu o 1, que é o da dezena. Agora, ó, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, aqui eu tenho
5 aqui. Professor, agora vamos multiplicar quem agora? Vamos multiplicar o 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 6 e 1 vezes 2. Muito cuidado na questão de onde vai ficar esse primeiro 1 aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, então esse 1 vai ficar, ó, alinhado aqui, ó, com o número que está multiplicando. Então ele vai ficar aqui, ó, embaixo do 4 aqui, ó. 1 vezes 1 é 1, então ele vai ficar aqui, ó, alinhado, certo? Ele não pode ficar aqui, ó, ele vai ficar alinhado com quem está multiplicando. 1 vezes 1 é 1. Agora, 1 vezes 2 é exatamente quem? 1 vezes 2 é 2. Então 2, ó, ficou aqui. Agora, 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 2 é quem? É 2. Então aqui, ó. Agora vamos somar aqui. Ó, 2. 4 mais 1, 5. 2 mais 2, 4. 5 mais 6, 11. Subiu quem? Subiu 1. 2 mais 1 vai dar exatamente 3. Professor, a vírgula aqui vai ficar onde? Vai ficar o seguinte, ó. Eu vou observar o número que eu estou multiplicando aqui, que está na forma decimal. Então, observe que 2,621, ele vai ter exatamente, ó, 3 casas aqui, ó, depois da vírgula. Logo, esse resultado aqui também vai ter 3 casas depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, certo? Ó, 3 casas depois da vírgula aqui, então aqui também vai ter 3 casas depois da vírgula. Ou seja, 2,621 vezes 12 vai dar exatamente, ó, 31,452, certo? E assim, ó, nós terminamos esse exemplo aqui, certo? Multiplicamos, ó, fizemos 2 exemplos envolvendo o que? A multiplicação de um número representado na forma decimal por um número aqui natural, ok? Então, prosseguindo aqui, ó, vamos trabalhar agora a ideia de multiplicar um número na forma decimal por 10, por 100 e por 1000. Ou seja, aqui, ó, multiplicando por 10, por 100 e por 1000. Então, observe que para multiplicar um número na forma decimal por 10, por 100 e por 1000, basta o quê? Deslocar a vírgula 1, 2 e 3 posições para a direita, respectivamente. Ou seja, se estamos multiplicando por 10, vamos deslocar a vírgula, certo? Uma posição para a direita. Se estamos multiplicando por 100, vamos deslocar a vírgula 2 posições para a direita. E se estamos multiplicando por 1000, vamos deslocar a vírgula 3 posições para a direita. Então, observe que aqui, ó, temos 3 exemplos aqui. Observe que o primeiro exemplo que temos é exatamente, ó, 4,32 vezes 10. Então, se estamos multiplicando por 10, vamos deslocar uma posição para a direita. Ou seja, a vírgula está aqui, ela vai passar para cá. Ou seja, 4,32 vezes 10 vai dar exatamente, ó, 43,2. Ou seja, a vírgula estava aqui, veio para essa posição aqui, certo? Segundo exemplo que temos, ó, 6,93 vezes 100. Então, observe que aqui, ó, está multiplicando por 100, vamos deslocar a vírgula, ó, 2 posições. Então, ó, tá aqui 2 posições. Então, a vírgula, ó, vai vir para cá. Professor, mas depois da vírgula aqui não tem mais ninguém. Então, vai ficar só o 693? Exatamente, vai ficar, ó, só o 693. Observe que coincidiu aqui, ó, o número 100 aqui, vai deslocar 2 posições. Aqui, ó, só tem 2 números aqui, ó, então a vírgula vai vir para cá. Como não tem ninguém mais aqui, então não precisa colocar vírgula. Vai ficar exatamente, ó, 693. Professor, poderia deixar 693,0? Olha, errado não estaria, mas não tem a necessidade, certo? Terceiro exemplo que temos agora, 3,2 vezes 1000. Estamos multiplicando por 1000, vamos deslocar 3 posições para a direita. Professor, mas só tem um número aqui, ó, depois da vírgula. Só tem esses 2 aqui, ó, na casa dos décimos. Então, observe aqui, ó, 3,2 é a mesma coisa que 3,200. É a mesma coisa. Então, aqui, ó, vamos deslocar aqui 3 posições, então a vírgula viria exatamente, ó, para cá. Ou seja, ó, 1, 2, 3. Então, 3,2 vezes 1000 vai dar exatamente, ó, 3.200. Então, observe que aqui, ó, um número aqui, então, vai deslocar 1, 2
3. Completei aqui com zeros aqui, então a vírgula fica aqui. Mais uma vez, professor, poderia deixar 3.200,0? Errado não estaria, certo? Mas não tem a necessidade. Então aqui, ó, 3,2 aqui, ó, completa com mais 2 zeros, fica aqui, ó, 3,200. Vezes 1.000 vai dar exatamente, ó, 3.200, ok? Agora, ó, vamos trabalhar a ideia de quê? De multiplicar, ó, números, certo? Na forma decimal, ou seja, multiplicando com números na forma decimal. Então, observe que, para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, devemos o quê? Ó? Observar esses dois pontos aqui que temos. Observe o primeiro ponto aqui que temos. Ó. Multiplicar os números como se fossem números naturais. Então, vamos multiplicar como se fossem números naturais. E o segundo ponto aqui, ó, é colocar a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual ao quê? Seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores, certo? Então, observe que vamos fazer agora dois exemplos aqui. O primeiro é quem? 3,6 vezes 4,1. Os dois números aqui, ó, estão na forma decimal, certo? Então, observe que vamos, primeiro passo, ó, multiplicar como se fossem números naturais. Então, observe que temos aqui, ó, 3,6 vezes 4,1. Já deixamos armadinho aqui. Então, vamos multiplicar primeiro quem? 1 aqui, ó. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 3 é exatamente 3. Agora, vamos multiplicar com quem? Com 4 aqui, ó. 4 aqui vezes 6 vai dar exatamente 24. Então, ficou 4. Subiu quem? Subiu 2. Observe o alinhamento, certo? Aqui, ó, 4 vezes 6, 24. O 4 vai ficar na posição aqui, ó, de quem está multiplicando aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó, vai ficar nessa coluna aqui. E agora, ó, quem? 4 vezes 3, ó. 4 vezes 3 vai dar exatamente 12. 12 mais 2 aqui vai dar exatamente 14 aqui. Então, aqui, ó, vamos agora, ó, somar. Então, 6 aqui, ó, baixou, certo? 3 mais 4 aqui, 7. Baixou quem? Baixou o 4 e baixou o 1. Professor, mas a vírgula agora vai ficar onde aqui? Observa o segundo ponto que temos, ó. Colocar a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual ao quê? A soma do número de casas decimais dos fatores. Quem são os fatores aqui, ó? São 3,6 e 4,1. 3,6 aqui, ó, tem, certo? Uma casa decimal aqui. E aqui, ó, o 4,1 também uma. 1 mais 1 aqui vai dar quem? 2. Então, o resultado vai ter, ó, duas casas depois da vírgula. Ou seja, vai ter duas casas decimais. Então, ó, uma, duas aqui. Observe aqui, ó, 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, duas casas aqui, ó, depois da vírgula. Logo, ó, 3,6 vezes 4,1 vai dar exatamente, ó, 14,76. Então, aqui, ó, 14,76. Observe, ó, aqui temos uma casa decimal e aqui também uma. 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, vai ter exatamente, ó, duas casas decimais. Então, aqui, ó, 14,76. Por fim, temos o nosso segundo exemplo. Observe que 3,21 aqui vezes 4,6. Então, aqui, ó, deixamos armadinho aqui. Professor, só não colocou, ó, vírgula abaixo de vírgula aqui. Aqui, ó, nesse caso aqui não tem, no caso aqui da multiplicação, para armar a continha aqui, não tem a necessidade de ficar vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, observe que 6 aqui, vamos multiplicar primeiro, ó, com 1, depois com 2, depois com 3. Então, 6 vezes 1 é exatamente 6. 6 vezes 2 agora vai dar 12. Então, ficou quem? Ficou 2, subiu o 1 aqui. 6 vezes 3 vai dar exatamente 18. Mais 1 subiu 19 aqui. Agora, ó, o 4. 4 vezes 1 é 4. Observa, ó, alinhado, certo? Na mesma coluna. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3 é exatamente quem? É exatamente 12. Então, aqui, ó, vamos agora, ó, somar aqui. 6. 4 mais 2, 6. 9 mais 8 vai dar exatamente 17. Então, subiu aqui 1 aqui. 1 aqui mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, aqui, ó, ficou 4. E baixa quem? Baixa 1. Professor, a vírgula vai ficar onde? Agora, ó, vamos contar as casas decimais, ó. Aqui, ó, tem uma. Aqui tem duas. Então, aqui 2 e aqui 1 aqui, ó. 2 mais 1, 3. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar exatamente nessa posição aqui. Logo, 3,21 vezes 4,6 vai dar exatamente, ó, 14, quem? 766.
Observe que no primeiro fator aqui, que é o 3,21, ó, tem duas casas decimais. Aqui tem uma. Então, duas aqui mais uma, 3. Então, aqui ó, vai ter 3 casas decimais, certo? E assim finalizamos nossa aula.